Boa noite, meus amados navegantes da internet, deste Instagram. Como vocês estão nessa quinta-feira maravilhosa? E aí, boa noite. De onde vocês estão falando? Hoje nós temos uma live muito especial. Todas são, obviamente. Com convidados, elas ficam muito melhores. E hoje nós temos o nosso querido suíço potiguar, Thomas Zandi. Thomas Zandi é naturopata, como eu já apresentei. Tô enchendo meu copo. Como eu já apresentei para vocês, um naturopata, um querido, simpaticíssimo, super do bem, e responsável pela comercialização da zeólita de forma exclusiva no Brasil, principalmente da zeólita cubana. Então, a zeólita cubana é da empresa Zeo Clean ou Zeo Cosmetic do Thomas Zandi e dos seus sócios também queridíssimos e maravilhosos. Vou chamar ele aqui. Cadê o Thomas? Deixa eu ver se ele já está por aqui. Aqui. Entra. Mais uma vez, Teresina Piauí, com admiração e agradecimento. Ô, Maria da minha terrinha! Boa noite, Lucine, Leila, querida da água, corrigida. Pode tomar azeólita fazendo quimioterapia? Pode. Sou vizinha do magnífico Dr. Thomas. Vocês moram no paraíso aí de Natal. Boa noite de Portugal, Maria, boa noite. Boa noite, gente linda. Boa noite, Silvana, da Ajuda do Céu. Cadê nosso amado Thomas? Cadê você, Thomas? Quanto tempo depois da zeólita posso tomar meus medicamentos? Pelo menos umas 3 horas. Você pode tomar zeólita de manhã, logo quando acordar, mas eu prefiro à noite. Eu prefiro indicar à noite. Depende de... Ele não está conseguindo. Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Convidei de novo. Dá um intervalo de pelo menos 3 horas, mas você pode tomar ou antes de dormir ou ao acordar. Depende também do que você toma, porque tem medicamento que é importante você tomar à noite. Então, aí você organiza, mas pelo menos umas 3 horas é tranquilo. Essa zeólita serve para cachorro? Sim. Boa noite, gente. Onde comprar a zeólita? Com o Thomas, está na Arca. Os nossos queridos navegantes têm desconto e tem a Arquisel, né? A zeólita em pó tem 2 tipos, a Gold e a Silva, a gente vai explicar aqui. E a gente botou as frequências, né? Eu pedi para eles acrescentarem. Ela já tem umas frequências que eles mesmos já colocam e eu pedi para acrescentar as frequências da Arca. Ai, meu Deus, ele não está conseguindo participar. Thomas, pede você para participar, porque eu já te enviei o convite. Eu te enviei o convite, você não está conseguindo participar. Pede solicitação, por favor, para participar. Me pede para participar, que talvez você consiga. E aí estão me perguntando assim, para que servem esses medicamentos? Você entra na Arca, né? Assista a live, entra na Arca. Gente, quem não está na Arca fica boiando quando a gente fala as coisas aqui, porque a gente fala não somente do detox, mas a gente fala de evolução, limpeza de coração, timo, pineal, é outro nível. Fica com voz diferente de vez em quando. Todas as lives do Instagram estão assim. Onde comprar morando nos Estados Unidos? Você vai precisar buscar. Em breve, eu terei indicações para os Estados Unidos e para a Europa. Para a Europa, eu indico a que eu uso e talvez sirva para você também aí nos Estados Unidos. Daqui a pouco eu mostro. Podemos continuar tomando a silimarina mesmo depois de já desparasitado? Claro. A silimarina é bom você tomar até para proteger e regenerar o fígado. Então, assim,
chega uma hora que é bom a gente dar um intervalo de muito suplemento, né? Então aí você pode substituir pelo chá de vez em quando, né? Ao invés de ficar tomando suplemento, toma o chá do cardo. Na Arca tem todas essas substituições também, tá? Mais pro final. Ainda não coloquei não, mas vai ter. Vocês têm um produto com combinazeólita com prata coloidal? A a Zel Cosmetic eu não sei, mas a Itatinga tem. O Arc Solution, que era a antiga Arczel líquida, Arc Solution tem tudo. Tem Ormus, tem zeólita, obviamente, porque a zeólita faz parte do Ormus. Prata, coloidal, estruturada. Aqui, Raia Santos. Boa noite, doutora Juliana. A senhora mudou minha vida. Grata por existir. Grata pelo depoimento, pelo testemunho. Fico muito feliz com a sua saúde e da sua família. Tomás! Tomás! Agora você entra. Aqui, a Souza Ed sempre fala isso, né? Tá todo mundo reclamando da voz, mas não é da Juliana, é de todo mundo do Instagram. Tomás, Olá, bem-vindo! nossa, peço desculpas, pelo amor Imagina, de Deus. querido, Alvo, tá tudo bem. que Como é que você coisa. tá? Bom, eu estou bem, graças a Deus, mas a gente estava com problema de energia aqui, mas graças a Deus voltou. Ai, ai. Que bom. Thomas, seja super ultra bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente. E já era para a gente ter feito essa live há tempos, né? Que a gente já tinha combinado, já tinha comentado, mas só agora que deu certo. E a gente vai Sim, conversar hoje sobre um dos elementos mais básicos e importantes, para você ter uma noção, até já comentei isso com você, já te mostrei. É um dos primeiros elementos que eu explico na Arca, eu ensino na Arca. E também na verdade, eu falo para fazer estoque de tudo. Mas a zeólita é aquilo que eu falo, gente, vocês têm que ter estoque disso aqui mesmo, mesmo, porque ele vai servir para qualquer caos, qualquer situação que a gente venha a passar, a conhecer, a vivenciar. A zeólita vai ser de grande utilidade, não só para a gente, mas para os animais de estimação, né? sim, E sim. para as crianças, enfim. Então, mais uma vez, queria agradecer você estar aqui com a gente. O pessoal ficou muito feliz, empolgado com a sua presença. Eu para conversar mais sobre isso e principalmente também para poder clarificar um pouco mais sobre algumas dúvidas que foram levantadas, né, sobre a zeólita, Uhum. porque a Sim, zeólita sim. é um mineral ultramilenar, né, multimilenar. Desde que o mundo é mundo, a zeólita está aí, é utilizada como medicina, né? Desde muito antes, assim, Hipócrates, Galeno, enfim, todo mundo já, muito antes, a própria Cleópatra, né? Enfim, tem registros do uso da zeólita desde tanto tempo, né? E aí hoje vieram questionar algumas coisas e que a gente até, eu pelo menos até achei interessante, né? Eu acho que o diálogo e o esclarecimento é sempre interessante, saudável, salutar. E eu achei muito interessante para a gente poder vir clarificar isso. Por quê? Porque, de fato, pode haver uma confusão. Tem uma frase, É. tem uma frase que o doutor Lai Ribeiro, nosso grande mestre, fala, que eu acho muito interessante, que ele fala assim, o cara que sabe mais ou menos, ele é perigoso. O legal é o cara que sabe muito. Por quê? O cara que sabe mais ou menos, ele tira conclusões precipitadas sem ter um conhecimento profundo a respeito da situação, né? Então ele fala que dependendo da situação, ele é muito perigoso. É óbvio que é necessário você passar pelo mais ou menos para depois se tornar um profundo conhecedor, né? Mas a grande questão é tirar conclusões precipitadas e divulgar essas conclusões precipitadas como certeza. Uhum. Então, Uhum. acho que ninguém melhor do que você para poder ajudar a gente a clarificar essas questões, muito pertinentes, inclusive.
E falar mais coisas interessantes e suas novas descobertas também sobre o Ah, uso sim. da clinoptilolita, da zeólita clinoptilolita. Então vamos lá, Uhum. pode me apresentar um pouco do seu trabalho, contar um pouco da sua história. Eu já falei, já te apresentei, naturopata, Oh, suíço graças a Deus. potiguar, Nossa, estou até com ex-engenheira. vergonha. Bem, eu não gosto muito de falar sobre mim, porque isso não é muito importante. Claro, tem uma história de uma doença autoimune que quase me levou. Eu estava em fase terminal devido ao morbus Wegener, ou uma granulomatose de Wegener, que é uma doença autoimune que se instala no corpo, que naquele tempo que desenvolvi essa doença, nunca não se sabia muito, muito menos do que hoje. Bom, eu estava com essa doença, mancha no pulmão, rins perdendo sangue, mastoide afetado já. Então, otite crônica, eu estava muito perto de ir embora. Naquele momento, quando você chega, você cai no poço e você bate a cabeça lá no fundo e você não tem saída, chegou um momento que me entreguei. Eu me entreguei ao Criador e falei, bom, nada consegue me salvar nesse momento, eu estou entregue, eu me entrego a você. Se é para ir embora, eu estou aqui, eu estou pronto para ir embora, se é para ficar, eu fico aqui. Nossa, Esse foi um ponto crucial. E a partir daí, minha vida mudou completamente. Foi descoberto o que eu tinha, antes não se sabia. E o tratamento foi muito invasivo, foi quimioterapia com altíssimas doses de corticoide, 250 miligramas por dia. Então, dosagem que você nem dava para um cavalo, né? Mas, enfim. Ah, e aí as coisas se esclareceram, eu reagi muito bem no tratamento e consegui sobreviver. Só que, na época, em 1988, eu tinha 26 anos, mas estava com o corpo de um velhinho, sabe? Muitas deficiências. Eu desenvolvi uma hiperplasia prostática, eu tinha muitas dores no corpo, enxaqueca, artrose na coluna, enfim. É, mas estou aqui. E depois, quando eu mudei para o Brasil, eu tive tempo para pesquisar mais sobre o meu caso. E como eu sou da engenharia mecânica, eu gosto de ir muito a fundo, eu gosto das coisas contundentes, eu quero provas, eu não, além disso, me chama Thomas, né? O Tomé não é acredita em tudo, ele o nome já se conhece, né, da Bíblia, ele é muito cético, né? E aí, pronto, eu consegui ver que tem fortes suspeitas de intoxicação por mercúrio, que pode desencadear essa doença, e aí as coisas começaram a fechar. Percebi, nossa, mercúrio, olha, amálgama dentário, né? Eu comecei a pesquisar as fontes de mercúrio, e aí uma das primeiras fontes era amálgama dentário, e a minha boca estava cheia de amálgama dentário, porque na época só se conheceu isso, nos anos 60, 70, e, comia muito e peixe, aí tinha outras fontes de mercúrio, era só amálgama. eu não, eu pessoalmente eu desconheço outras fontes de mercúrio, porque hoje, quando você vê a fonte de mercúrio maior, além do amálgama, é o peixe, né? A água intoxicada, pessoas que se encontram em área de garimpo, que comem peixe, ou até peixe do mar, aquele peixe que tem muito tecido gorduroso, a gordura armazena o mercúrio. Então, esse é um, mas também tem umas lâmpadas fluorescentes que tem mercúrio dentro. Hoje, graças a Deus, a gente está com a lâmpada de LED, que a luz não é mais saudável, a gente sabe disso, mas pelo menos não tem mercúrio dentro das lâmpadas. E as pessoas jogaram no lixo. Na Inglaterra, na Europa, tinha colheita. Hoje também tem colheitas no Brasil dessas lâmpadas, se sabe do perigo,
mas muitas lâmpadas quebraram, e isso contamina as águas, a água vai para o mar, e depois contamina os peixes que se encontram nessas camadas onde o mercúrio flutua. E são os peixes não de águas profundas, por isso você pode comer, por exemplo, sardinhas sem problema. Né? A sardinha de mar mais profundo é um peixe menor, não tem tanto gordura. Então, essa aí não está intoxicado. Agora, aquele peixe que a gente gosta, né? O salmão, o pescado amarela, o sirigado, o badejo, o que mais? Todo aquele peixe de posta grande, esse atum também, é intoxicado por mercúrio. E, de fato, quando as pessoas chegaram na minha clínica não, no meu consultório, com laudo de intoxicação por mercúrio, eu sempre perguntei, mas, peraí, você come quantas vezes peixe por, por semana? Aí as pessoas sempre, foi tiro e queda. Primeiro eu olhei na boca, né, para ver se tem amálgama, e depois as pessoas falam, eu adoro peixe, eu como muito. Eu falei, pronto, agora você vai comer menos, porque uma vez cada 2 semanas, olha lá. Porque quando você faz o exame sanguíneo, você só vê aquilo que está ativo, aquilo que no momento está circulando no seu corpo. É com o tempo, como o corpo não sabe eliminar o mercúrio, ele coloca nos depósitos, aí vai para o tecido. E aí que chega justamente a história, né, que a gente precisa de um quelante para mobilizar para fora do tecido esse mercúrio e outras toxinas, outros metais tóxicos, como alumínio, chumbo, que vai nos ossos, por exemplo, para mobilizar isso para fora, porque o nosso corpo, ele sabe do inimigo, ele sabe que tem corpo estranho, ele sabe disso, ele tenta o tempo todo dissolver essas toxinas criando ácidos. E os ácidos, aí que começa, né? Quando a gente entra num campo ácido, no nível sanguíneo, entra a autorregulação através do cálcio. O cálcio tem que ser aumentado para equilibrar o pH sanguíneo, que não pode ficar abaixo de 7,35. E aí nós temos as calcificações do nosso corpo. Calcifica as artérias, a pineal, calcifica a coluna, os ossos, as articulações, até o tártaro nos dentes. Enfim, aí você tem essas doenças que aparecem na velhice, né? Nossa, agora já viajei muito. Mas, enfim. Falou um monte de coisa. Então, e aí eu comecei a estudar. Peraí, eu preciso remover esse mercúrio. E comecei a estudar protocolos de desintoxicação. Eu encontrei o EDTA, o DMSO, o DPMS, né? Como produtos químicos, mas eu, como simples mortal, não tinha acesso a esses produtos. Tentei importar dos Estados Unidos, deu errado. Chegou, foi até a alfândega, voltou. Aí eu falei, não, isso não é o caminho, né? Aí, pronto, aí eu cheguei na clorela. A clorela é um quelante potente do mercúrio, né? A gente sabe disso. Só que a clorela mobiliza muito, mas não tem a capacidade de reter, sabe? Ela chama muito para fora dos armazéns, mas ela não quela muito, quer dizer, ela não armazena muito dessas toxinas. Então, você sempre fica andando em cima da navalha. Você sempre tem que ter uma dosagem máxima possível para você mobilizar muito, mas você não tem a garantia que você consegue tirar do corpo. E você pode sofrer de reintoxicação do Herxheimer, né, do síndrome Herxheimer, que é nada mais que uma reabsorção das toxinas mobilizadas que não foram excretadas. E aí eu encontrei o professor Dr. Klinghardt, né, que você também conhece. Ele é fantástico. Na época, eu admirei muito, até hoje admiro ele, também como ele se posiciona perante a vários temas atuais, né, que a gente sabe. E ele
falava de zeólita como possível quelante, um quelante, um poliquelante, né? Uma substância maravilhosa da natureza que quela várias toxinas, não apenas o mercúrio. E dessa forma, depois falei, puxa, olha, zeólita interessante, clinoptilolita, só tinha na venda na Alemanha. Aí eu comprei da Alemanha, na época foi bem fácil, chegou rapidinho, né? Porque tinha Receita Federal no local, hoje não tem mais. E aí comecei a tomar zeólita e melhorei muito. Eu falei, puxa, olha que maravilha, esse negócio é bom, que dá mais certo do que tudo outro que já testei. E aí comecei a tomar e fiquei cada vez melhor. Eu consegui me livrar de todos esses defeitos, esses males que eu sentia. A qualidade de vida voltou. Não tinha mais enxaqueca, não tinha mais dores no corpo. As calcificações diminuíram dramaticamente. Não tinha mais acidez, não tinha mais refluxo, gastrite foi embora. A queda de cabelo parou, a pele ficou mais limpa, as pinhas que eu tinha não tinha mais. Então, inúmeros benfeitorias, eu falei, poxa, olha que maravilha esse mineral. Isso foi, acho que em 2004, por aí. E a partir daí a zeólita, falei, puxa, por que o Brasil não conhece a zeólita? Esse é um mineral tão importante, poderia ajudar em tantas pessoas aqui. E comecei a procurar uma fonte. E encontrei uma empresa que trabalha com zeólita importado de Cuba, mas para outras finalidades. E essa empresa não trabalhava para a saúde humana, trabalhava como coadjuvante para ração animal, e falava, não, mas é muito complicado para a saúde humana, a gente não tem conhecimento e tal e tal. E eu falei, bom, eu tenho um livro científico de o professor Dr. Klinghardt, que para mim é referência mundial em relação à aplicação de zeólita clinoptilolita na área humana. Eu estudei esse livro, eu vi dentro do livro as procedências, o que tem que ser, qual mineral que é bom para esse tipo de aplicação. E aí eles falaram, se você quiser, a gente lhe cede para você fazer seus testes. E aí eu peguei essa zeólita, funcionou maravilhosamente bem. Na época ainda não estava trabalhando como terapeuta, né, naturopata, ainda não estava atuando, mas primeiro testei no meu corpo, depois eu vi alguns amigos que estavam com problemas, testaram, todo mundo, os resultados maravilhosos. E aí a coisa se concretizou mais, eu fui praticamente empurrado a atuar na área de saúde, porque já estava trabalhando no centro com magnetismo animal, depois tinha alguns eventos de autocura que aconteceram no meu corpo, que questionei muito como eu consegui fazer isso, instantâneo praticamente, e comecei a entrar aquela área da cirurgia paranormal, porque encontrei uma professora russa que criou um método que ela registrou na Universidade de São Petersburgo, falando sobre um caso de autocura instantâneo que ela conseguiu, uma cura instantânea, uma fratura, e isso coincidiu com aquilo que eu consegui no meu corpo. Aí eu falei, puxa, essa mulher, ela sabe de muita coisa, ela sabe a chave, como isso, o procedimento, o processo, por que isso funcionou. Aí entrei nas aulas, né? Fui na Suíça, fiz quase 2 anos a escola dela, De e psicoenergia. isso foi muito impactante. Foi Foi, psicoenergético, doutora foi Tatiana, né? exatamente.
Os tratamentos foram psicoenergéticos, a gente trabalhava com o inconsciente das pessoas e fazendo cirurgias paranormais. Isso foi muito bom, foi um aprendizado profundo em relação à anatomia, em relação à reação do corpo, o que o corpo é capaz de fazer, a mente da pessoa é capaz de fazer, que eu vivi no meu próprio corpo, né? Como foi. Verdades escondidas, os tesouros escondidos dentro de nós. Sim, sim, foi praticamente um carimbo, sabe? Uhum. Carimbando aquilo que aconteceu comigo. Mas, enfim, é um certo dia, eu, eu não gosto muito de falar, mas um certo dia eu fiz um tratamento com as mãos, um magnetismo, aí aconteceu algo muito fora da caixinha, porque eu desenvolvi uma dupla vista, eu consegui ver o que estava acontecendo com a pessoa que eu estava tratando, uma reposição de uma artéria, um coração, e aí me emocionei muito com isso. Aí vem uma voz me fala, eu perguntei, posso saber quem você é? Porque eu fazia coisas que não era de mim, eu percebi, que não fui eu. Posso saber quem você é? Eu perguntei, aí a entidade falou, não importa. Aí eu falei, melhor não tocar o assunto, eu fico quieto. Aí terminei o tratamento, fiz uma prece final, depois, no final, ele fala, se você estudar, você poderia ser muito mais do que um mero instrumento. Isso foi digamos, um ponto inicial para depois eu mergulhar na matéria. É. E a partir daí tudo se criou, né? Então essa é a minha breve história, mas o desejo de ajudar no próximo é muito profundo, porque ninguém fica feliz sozinho se o seu próximo não fica feliz. E isso me motivou, me está me motivando até hoje. E quando você tem algo, uma preciosidade em mãos como a zeólita, você é obrigado É, de falar. E exatamente. você tem que dominar o assunto. Aquilo que você fala é muito importante. Porque senão você entra no achismo e quem acha não sabe. Então tem que ter É. propriedade para falar. Por isso que Então, estudar, tem que estudar. isso. Agora, rapidinho, só complementando isso que você falou agora, muitas vezes vai ter um monte de gente, ah, meu Deus, é espiritismo, que não sei, porque eu conheço pessoal algumas pessoas que seguem aqui, né? E muitas das vezes é o nosso eu superior. Sim, Não é sim, necessariamente uma entidade, é o nosso eu superior direcionando a gente para o nosso propósito. também. Então, mediante as suas experiências, foi direcionado para um propósito com sentido, né? Fazendo com que sua vida tivesse sentido. Então, é porque eu sei que vão escrever, né? Porque sempre escrevem. Eu sei que é um tema quente, mas sabe, Juliana, eu sou muito autêntico. Eu não tenho eu não pego uma folha e colocar na minha frente. Eu falo as coisas que eu sinto, que eu vejo, né? Não, Eu sou autêntico, não, mas eu entendo muito o eu superior, ele é muito eminente, exatamente. com certeza. Porque o seu eu superior, ele tem todas as experiências das suas vidas anteriores. Bom, entramos agora na reencarnação, mas Ele é o somos todos um, né? Então, assim, é só porque para as pessoas entenderem que eu estou na busca, inclusive, usando o zeólita também, Thomas, para fazer essa limpeza espiritual, essa limpeza de conexão, uhum, para que as uhum, pessoas consigam utilizar, estar no consciente coletivo de forma ativa. E estar no consciente coletivo de forma ativa é acessar o seu eu superior, né? Assim, sim, uma forma
mais clara e objetiva. Sim. Então, eu vejo que as pessoas que têm muitas crenças, elas não conseguem entender e levam tudo para o espiritismo, para o demônio, e não é isso. Não, A gente não. justamente, a gente está passando por um momento em que vai haver uma separação grande e brusca, e o que a gente está tentando fazer, e você, obviamente, está junto, né, disso tudo, é ajudar o máximo de pessoas possíveis a passar por essa situação muito Isso. bem tragada, Isso. né, para que a pessoa continue no Isso. caminho dela, né? Sim. E a zeólita, porque também perguntaram da pineal aqui, eu já tô anotando as perguntas já, né? Porque aí, se a gente casar os assuntos, já aproveito e já coloco a pergunta. Porque perguntaram sobre as calcificações da pineal, se era isso que você estava falando, né? Das calcificações de tudo. E então, sim, também, inclusive, o mercúrio, o flúor, são completamente grandes culpados pela calcificação Sim. não somente eles, Sim. né? Mas Sim. eles são Sim. fortes atores nesse processo. Então, a zeólita também ajuda a gente a limpar a pineal, Sim. né? Mas A zeólita, sim, sim, essa é contribuição, verdade. eu sabia que um monte de gente ia começar a travar o raciocínio por conta disso, né? Então, as pessoas precisam ir e enxergar além das próprias crenças. Essa também é minha luta aqui, né? Correto. Mas de A zeólita, em termos do sequestro de halogênios, ela é muito eficaz contra flúor, cloro, bromo. E você sabe que na Segunda Guerra, os judeus nos campos de concentração foram tratados com flúor para fazer eles de obedientes, para fazer obediência, praticamente dar uma capa na anteninha, né? Então, essas experiências que foram feitas, ricas, levaram, de uma certa forma, depois, a utilizar flúor em outras substâncias, e de preferência que se usa todo dia, de preferência mais do que uma vez por dia. e se bebe. Se sabe, se sabe que o flúor, ele calcifica a pineal, e dessa forma a sua antena não funciona mais de forma como ela deveria. Bom, a comprovação disso, que a zeólita melhora a função da pineal e todo o sistema endócrino, é que a maioria das pessoas, quando tomam zeólita, voltam a sonhar. E tem um sono mais profundo. Pode ser no início o contrário, por causa da ativação dos metais tóxicos que começam a circular no sangue, que são neurotoxinas, como o mercúrio, o alumínio e o chumbo. Mas, com o tempo, isso muda completamente, as pessoas têm um sono mais profundo. É aqueles que não sonharam mais, porque não tiveram o sono nessa frequência, vão voltar a sonhar. E isso mostra claramente que nós temos uma reativação da pineal que fabrica a melatonina. Isso que normalmente a alopatia fala que é impossível, mas Não, a sério. gente vê isso, né? A gente vê isso. E isso também explica por que as pessoas com hipotireoidismo ou Hashimoto podem melhorar o quadro, porque o sistema endócrino todo é beneficiado pelo sequestro do flúor dos halogênios. Então, as pessoas, de repente, percebem, quando vão no endócrino, que já não precisa mais ter 4 dessa quantidade que estão tomando. Então, essa melhora não é apenas no sistema endócrino, mas é algo muito, muito mais profundo, é também vibracional. Nós sabemos que essa transformação que está acontecendo, ocorrendo no planeta, vai afetar o nosso corpo físico. E nosso corpo físico, ele tem que ter uma adequação vibracional, é uma sutilidade maior, ele tem que ser mais sutil, mais leve. E se fala que
o corpo, pouco a pouco, vai se transformar de um corpo de carbono para um corpo de silício. E aí nós vemos já logo de cara o propósito do nosso mineral, da zeólita. Porque a zeólita é 70% silício monomérico. E aí a gente já vai tirar uma dessas dúvidas que as pessoas falam, mas silício cria silicose, é perigoso, né? Outro tipo também. Né? Você sabe disso, né? Tem até médicos que alertam que a zeólita pode criar silicose. Olha, eles não sabem a diferença entre silício monomérico e polimérico. Porque se você compara uma areia de praia que você come, é puro silício polimérico, e isso faz mal. Mas o silício monomérico, como o professor Dr. Karl Hecht mostra no livro científico, é altamente beneficente e, de uma certa forma, é uma fonte de silício super importante, é barata para o corpo físico. Aí a gente já não precisa mais entrar, como os muitos ortomoleculares prescrevem, um silício orgânico que vem dos vegetais. Porque dentro dos vegetais, para você conseguir extrair o silício, primeiro não tem muito, é um processo muito custoso. Então, quem está precisando de silício para o corpo, está com falta de silício, a zeólita é uma solução Maravilha. muito mais em conta, é muito tranquila, é segura. E, além disso, pela estrutura que ela tem, e pela composição dos cristais, dos minerais, nós temos uma formação molecular sagrada, ela sequestra as toxinas, além disso. Então, as ações da zeólita não são apenas meramente uma detoxificação. Não, é muito maior que por trás do mineral. Então, é gigantesco o benefício. É, com certeza. E, na verdade, uma grande confusão que eu vejo tem não somente porque ela tem essa treliça, né, que é a gaiola, a fécula dela, que tem na composição, que é o grande, que todo mundo fala, mas tem alumínio. O que as pessoas não entendem é justamente que o elemento, mediante suas infinidades de moléculas, possuem diferentes atuações no contexto fisiológico. Então, por exemplo, você vai poder. Você continua, por favor. Mas, por exemplo, o alumínio, né, que é a HLO4, né, que é o, na fórmula, a gaiola, ele é fixo. Ele faz parte da estrutura dessa gaiola, entre aspas. Eu botei as fotos, eu separei as fotos, mas eu esqueço que em dupla eu não consigo mostrar para eles. Mas depois eu vou postar. Essa gaiola, que é o de silicato, né, que é silício e alumínio, ele é uma estrutura fixa. Tá? Pra vocês terem uma noção, é uma das estruturas das porcelanas odontológicas, tá? Que a gente usa nos dentes. Então, é fixo. Não há troca, né? Tanto que a gente sabe que a porcelana não há troca. Então, é uma forma de silicato. Então, só para vocês entenderem que essa gaiola, ela é fixa. Existe uma possibilidade, sim, que é inclusive o que a gente orienta as pessoas a não fazerem, que é a questão da ingesta de água, né? Então, e nesse caso, ele vira água. Então, só para você também continuar, por favor, que você, obviamente, é muito mais especialista nisso do que eu, tem essa questão do alumínio, que muita gente fala, tem alumínio na composição, tem a questão da silicose, que você falou agora, mas eu ia até comparar com a diatomácea, por exemplo. A diatomácea tem uma que você não pode consumir hipótese alguma. Por quê? Porque ela é calcinada. Ela pode causar silicose. A outra, não, que é a mais in natura, né? Então, não causa. Então, a gente precisa saber as diferenças entre as coisas. E sobre também que comentaram que
deve ser por causa dessa alteração, que o corpo vai passar de carbono para silício, que aí as pessoas confundem e disseram que isso eu queria muito que você explicasse para gente, que Uhum. que a zeólita é uma ferramenta do transhumanismo, quando na verdade a gente tem mais de 40 zeólitas naturais já catalogadas e mais de 150 criadas em laboratório. Então, são Sim, zeólitas diferentes. E tudo que é criado em laboratório, pelo amor de Deus, quem aqui ainda acha que coisas criadas em laboratório sempre são para o bem da humanidade? Então, vocês têm que perceber, e justamente por que, que eu sempre oriento as pessoas a estudarem de verdade? Por que, que a arca é estudo? Para que vocês tenham discernimento, para que vocês tenham um crivo de percepção para não serem ludibriados, não serem enganados, não serem confundidos, mesmo que seja uma confusão da pessoa, pode não ser maldade. É simplesmente aquela questão: ah, eu estudei isso e eu acho que eu sei mais ou menos, então eu vou divulgar isso aqui. Só para vocês terem uma noção, quando eu comecei a estudar o grafeno, foi em 2020, janeiro de 2021. Eu estudei 2 anos direto antes de soltar tantas informações, porque eu precisava entender de verdade o que era aquilo. Então, assim também com coisas que a gente vai falar: olha, isso realmente é bom, isso é mal, isso vai fazer mal, isso vai fazer bem. Então, a gente tem que ter esse peso, esse discernimento antes de começar a pulverizar determinadas coisas, porque materiais como esses, né, Thomas, que existem aí há sei lá quanto tempo de verdade a Terra existe, né? Porque a gente não pode ter certeza de nada nesse sentido, que a gente já sabe que tudo é uma manipulação. Ela sempre existiu, porque vem da união da lava vulcânica com a água do mar. sim, É simples assim, né? Então, por favor, sim. continue nos brindando com o seu conhecimento. Uhum. Só que já fazer essas perguntas, né? Se você quiser, eu repito. Sim. Mas é sobre a questão do alumínio, né? Na Uhum. fórmula, que é da gaiola, da treliça, digamos assim, Sim. né? A zeólita. Uhum. Primeiro, vai, por favor. Bem, onde há silício, sempre se encontra o alumínio. Você sabe que todas as substâncias, os metais tóxicos, os minerais essenciais têm antagonistas. E o antagonista do silício é o alumínio. Então, a maior atração da zeólita que ela tem do silício é o alumínio. Por isso, quando você vai extrair em qualquer lugar do mundo uma zeólita clinopilolita, você tem um teor de alumínio preso dentro da estrutura que não é liberado. Isso é fato. Então, imagina quando você toma a zeólita, que tem essa forte atração do alumínio que vai acontecer no seu corpo. Ela vai sequestrar o alumínio. Então, ela não repassa, porque, primeiramente, ela sequestra, prende para dentro da estrutura molecular, daquela parte oca, as toxinas, pela troca catiônica, e depois você excreta inteiramente tudo isso. Não permanece nada no corpo. Em até 48 horas você excreta. Primeiramente, por causa do tempo de permanência, não é possível que isso é repassado, e pelo fato que a carga que a zeólita tem interna, negativa, atrai justamente as toxinas com carga positiva e principalmente pH baixo. O que nós percebemos? Pessoas, por exemplo, que pegaram aquela da Urubutantan, que passam depois o alumínio para 150, depois da primeira, e depois da segunda, se falava, né, que vão até níveis de 220 nanograma por mililitro de alumínio, consegue se livrar disso rapidamente com zeólita. A zeólita salvou várias pessoas de perda de membros. Isso é fato. O outro ponto, crianças com autismo, muitas crianças têm
intoxicações por metais tóxicos, e praticamente todos têm. Só que, em alguns casos, você percebe que a criança está intoxicada por chumbo, outros com mercúrio, outros mais com alumínio. Então, os níveis de alumínio conseguimos reduzir à normalidade depois de 2 meses, dando zeólita. Isso mostra claramente que a zeólita mobiliza o alumínio, e por isso eu falo também, olha, não faça um exame de urina quando você toma zeólita, porque vai dar muita Vai dar coisa dentro da urina que foi mobilizado. dor. Mas é o que está É, saindo por conta da zeólita. é, e a mesma coisa eu falo também, ó, exame de sangue, hemograma, não faça nada toxicológico quando você toma zeólita. Espera uns 2 dias, né, até que não tem mais zeólita no seu corpo, e faça depois. Aí você vai ter uma real situação no nível sanguíneo, não vai mostrar nada no nível toxicológico do seu corpo. Se você quer saber disso, você faz um exame capilar. Aí você vai ter uma ideia melhor, mas no sangue você só vê a ponta do iceberg, né? Então, de fato, o mineral como silicato de alumínio, que é óxido de alumínio que está dentro da estrutura preso, não repassa nada para o corpo. Tem testes amplos que foram feitos em várias universidades que mostram isso. É por isso também, na Alemanha, tem produtos medicinais, na Áustria tem produto medicinal, nos Estados Unidos, a zeólita tem o GRAS, que é o siglo que vem de Generally Recognized as Safe, reconhecido como seguro. A FDA jamais ia dar esse siglo para um produto que ia intoxicar as pessoas com alumínio. Jamais. Então, além disso, sabendo quem está lá por trás da FDA, né, é sabendo dos benefícios que o mineral pode causar no corpo do humano. Então, também temos traços de óxido de titânio, né? Aí muitas pessoas falam, não, tem óxido de titânio, mas são traços minúsculos, são minúsculos. Então, a zeólita, entendam isso, o quelante, ele funciona dentro do corpo, atrai tudo, né? As toxinas pela troca catiônica. Na natureza, ela já faz isso também no solo. Ela já atraiu na natureza toxinas. Por isso, é tão importante, quando você faz a escolha do mineral, que seja um mineral que tenha um ambiente mais puro possível, um ambiente preservado, um ambiente que não tem muita poluição. Isso explica porque os Estados Unidos quase não tem zeólita, clinoptilolita para a saúde humana, porque tem muita intoxicação, ela é muito saturada com toxinas. E Cuba pode ser o país que for, com o regime que for, isso não me interessa, né? Mas Cuba tem algo que é muito precioso. Eles cuidam muito do meio ambiente. Eles cuidam demais do meio ambiente. Eles são muito cautelosos. E como praticamente não tem industrialização, eles têm essa joia preciosa, esses jazigos de minas abertas, porque é extraído em céu aberto, sem ter o ar contaminado. E o que se beneficia somos nós depois, tendo essa pureza desse mineral, que praticamente referência a zeólita cubana, é uma das referências mundiais. Então, e aí você consegue entender mais por que é tão importante. E nós escolhemos de comprar pedriscos. Porque quando você tem pedriscos, você tem uma superfície muito menor de possível contaminação do que quando você compra um pó pronto. Por isso se chama ativar a zeólita. A ativação é o quê?
quando você moe o pó mais fino, você abre mais microcavidades. Essas microcavidades, para vocês entenderem, elas têm entre 2 a 7 nanômetros. São minúsculos. E dentro dessas microcavidades, nós temos essa carga negativa. Então, quando você moe o pó mais fino, você vai abrir mais microcavidades e automaticamente você aumenta a carga negativa. Você ativa o mineral para ele poder atrair com mais Mais. potência os cátions tóxicos com pH baixo. Agora, para entender melhor essa troca catiônica, porque se chama troca catiônica, quer dizer a zeólita repassa algo para o corpo e retira, recebe algo em troca. Faz a troca catiônica. O que ela repassa para o corpo são os cátions com carga positiva que unem os cristais em forma de tetraedros, e esses cátions são minerais essenciais, como manganês, magnésio, potássio e cálcio. Isso é repassado para o corpo. Em troca, recebe as toxinas com carga positiva e pH baixo. Isso explica também por que a zeólita não sequestra o mineral essencial. Porque essa é outra pergunta que sempre vem. Ah, você não pode tomar zeólita, ela vai tirar todos os minerais e vitaminas do seu corpo. Que besteira. A zeólita não quer saber nada do magnésio. O magnésio tem pH 10. Não quer saber nada do potássio. No contrário, ela repassa isso para o corpo, né? A pouca quantidade que tem, ela passa para o corpo. Então, isso é outra mentira que se espalha, né, das pessoas. E isso é amplamente estudado em laboratório, é comprovado. Então, são fatos. São fatos. E fatos de antiguidade, né? Porque Sim, você falou tão bonito o nome dele, né? Eu falo de Karl Hersch. Como é? Karl Hersch. Eu chamo de Karl Hersch. E o Dr. Richard, que é um terapeuta neural que eu amo demais. Inclusive, esse livro aqui é dele, da sócia dele, que é a Radical Medicine. E medicina radical. é muito bom esse livro. E fala muito de odontologia. Mas o mais interessante é justamente que as pessoas não conseguem. Por exemplo, existe a primeira barreira do preconceito, digamos, né? Por falta de conhecimento. Mas elas são incapazes de entender o óbvio, que é a clínica. A clínica é soberana. Então, se você der para um animal que que não é sugestionado por nada, você vai ver que o animal, em uma semana, ele vai começar a apresentar melhoras. Sim. E ele vai te demonstrar isso claramente. É. Uma pessoa vai chegar e vai dizer: ah, eu tô passando mal, e isso por conta dessa mobilização que eu sempre explico do terreno. É um aquário imundo cheio de lodo no vidro. E aí você começa a limpar o vidro, limpar o piso, o chão, né, desse aquário. Para onde vão essas toxinas? Elas vão para a água. Então, os animais vão sentir essa diferença. Então, eles vão ficar inebriados com tanta toxina, com tanta sujeira. E aí você começa a limpar, a remover esse lodo todo que está flutuando, que está disperso ali na água. É exatamente o que acontece. Inclusive, a gente entra numa pergunta que todos fazem, né? Sobre a diferença dessa gramatura, né? Sim, Você pulveriza, né? Mas aí você sim, pulveriza na empresa, né? Na Zeo sim, Cosmetics, sim. é a mesma coisa que Zeo Clean, tá, gente? Uhum. Vocês pulverizam em dois tamanhos. Isso. Um que é o micro, que é o premium, que vocês chamam de gold, e Uhum. que é maior, né? O grão é maior, que é o standard padrão, que é o silver. E aí Isso. para a gente da diferença que cada um faz no organismo, por que que vocês misturam os dois, que eu acho excelente
A proposta, inclusive, Sim. é um protocolo da Arca, que eu já deixei ali já definido com o pessoal que atende, né? Que o pessoal é incrível, Uhum. inclusive, que faz atendimento para o pessoal da Arca, né? Então, Sim. para direitinho já deixar padronizado. Porque aí também não Uhum. perde tempo explicando, né? Mas explica Sim. para a gente, por favor, para o pessoal que está assistindo a live. Sim. Bem, quando eu comecei a a comprar zeólita para a própria finalidade na Alemanha, eu tive contato com um dos maiores fabricantes da Alemanha hoje e da Europa, de uma farmacêutica que se chama Marica. Maria. E, Marica, isso. E ela trabalha com zeólita da Eslováquia. E ela tem um produto também que se chama Zeolbent. É uma mistura de zeólita e bentonita. E ela falava, olha, em alguns casos a gente usa Zeolbent quando há muita intoxicação, porque você vai muito suave, pouco a pouco, para não levantar muita poeira no aquário, né? Você vai muito, pouco a pouco, você vai limpando esse terreno biológico, porque senão o cliente vai sofrer. E a gente quer menos sofrimento possível. Eu falei, poxa, Marica, ok, tudo bem, mas depois você tem um zeolite pulver e puder, quer dizer, você tem um pó mais grosso e um pó mais fino. Ela fala justamente, se você, quando a gente opta para apenas trabalhar com zeólita, nós usamos o mais grosso primeiro e o mais fino depois. Bom, depois de ler o livro de professor Dr. Karl Hecht, que hoje tem 99 anos, e tem contato com ele, faz ainda palestras com a esposa de lado, que tem 97 anos, que dando as folhas para ele ler. É um casal muito fantástico. Enfim, eu entendi por quê. Porque a zeólita, como eu falei, quando você moe o pó mais fino, você abre mais microcavidades, você aumenta a superfície, você aumenta a ação. Então, a zeólita silver tem uma malha de 325, são 44 micras, né? 44 milimésimos de 1 milímetro. Essa é a peneira, né, da maior partícula. Claro, obviamente, temos partículas menores também dentro desse pó, mas a maior partícula tem 44 micras. O foco desse mineral, dessa forma, da zeólita, dessa forma, é, primeiramente, fazer um tratamento do trato gastrointestinal, principalmente com foco desbiose intestinal. Porque nós precisamos garantir, durante aquela ação, uma evacuação com frequência boa, no mínimo cada 2 dias. É considerado como normal, de preferência, uma evacuação diária. Precisamos garantir para poder remover as toxinas mobilizadas. É como essas pessoas que tomam muitos medicamentos, que estão com constipação, pessoas que já depois já se criaram uma digestão anaeróbia à base de apodrição, que quando vão no banheiro que está cheirando muito forte, está fedendo, provavelmente já tem parasitas e fungos, muitas das vezes cândida. Essas pessoas precisam primeiro arrumar o intestino. E esse processo é lento. Então, aí a gente recomenda, começa com a zeolita silver ou standard, como se chamava anteriormente, e você vai fazer essa detoxificação suave. É por isso também recomendamos, fizemos essa colherzinha com 2 lados, o lado menor, né, que são 3 gramas da zeolita standard ou silver, e o lado maior, que são 6 gramas, para a pessoa inicialmente toma menos ainda do que a dosagem normal. Que iniciar por uma semana, só o lado menor,
tomando isso com 200 ml de água, tem que tomar 30 ml de água por dia para garantir a função intestinal, e de preferência de forma correta. Forma correta quer dizer, mantenha a água na boca, junto com a zeólita, espera pelo menos 15 segundos, né, até 30 segundos, depois de engole. Porque assim, o nosso corpo, a nossa mucosa sublingual, vai conseguir analisar o que vem, já tem uma certa absorção diretamente pela mucosa, já vai ter uma higienização bucal, né, um equilíbrio do pH bucal também, e o nervo vagus tem a oportunidade de mandar o sinal para o intestino, para o duodeno, para se preparar para aquilo que vem. Então, o corpo consegue se preparar já para fazer o maior proveito. E dessa forma é importante, né? Quando você toma a zeólita, mantém na boca, né? Mistura com uma colher de madeira por causa da carga, para você não afetar a carga dela, nada de metal, de plástico, vidro, porcelana, madeira, mas nada de metal. Mantenha na boca, pode fazer bochecha se quiser, e depois engole. Então, dessa forma, você vai fazer o maior proveito do mineral. E dessa forma, o corpo vai reagir de melhor forma, vai soltar as toxinas alocadas nas velocidades do intestino, que muitas das vezes são bloqueados, são presos aqui, que criam depois, por causa da amônia, um intestino permeável, né, uma peneira, e muitas das vezes são bloqueados por causa do glúten que cola essas velocidades. Então, pouco a pouco, esse intestino vai se limpando, você vai se livrar dessas toxinas, o intestino vai poder reconstruir a parede intestinal, torná-lo impermeável, que é fundamental, porque senão, mobilizando toxinas por uma peneira do intestino, entra na corrente sanguínea. E aí você vai sofrer. Então, tem testes clínicos, tem um estudo científico randomizado dupla cego, cego placebo na Áustria, que mostra claramente a reconstrução da parede intestinal pela zeólita. A maior parte dos estudos que existem da zeólita são sobre intestino. Né? Tratamento de morbus Crohn, a doença do Crohn, né? Síndrome de intestino irritável, intestino permeável, essa é a maior parte de estudos científicos que existem, são esses. Depois tem outro estudo científico que virou também, a zeólita virou produto medicinal para isso, como produto medicinal durante o tratamento quimioterápico, para diminuir os efeitos colaterais da quimio. Da quimio. E para autismo também, né? Autismo, estamos iniciando, estamos muito empenhados, eu e o Cássio, para achar soluções. Exato. Agora, voltando só no assunto do pó, né? A outra zeólita, que é a premium, a mais fina, ela tem malha 1000. Essa sim. A pessoa vai um mês. Essa aí tem malha 1000, ela é mais fina. Ela tem o maior grão de 10 micras. A outra, a Silver, 44. A Gold, o Premium, tem 10 micras. Então, o grão médio dessa zeólita é 6. Então, você tem uma superfície muito maior, você tem uma carga muito maior. E se você dá uma zeólita dessa para uma pessoa com problemas, muitas toxinas no intestino, ou uma disbiose intestinal, ela pode travar o intestino. Né? Você pode organizar uma constipação.
E aí é isso que nós não queremos, porque a gente não quer desestimular as pessoas. Claro. Não, Nós e fora queremos que as pessoas se sentem bem, essas. não sofrem, fazer isso pouco a pouco. Porque você sabe, Juliana, né? As pessoas pensam, me dá uma coisa, eu quero tirar esse negócio do meu corpo o mais rápido possível, né? É, Isso, a vida eu falo, olha, inteirando, aí agora que é milagre, né? É isso que está acontecendo, né? Mas tudo bem. então, o corpo, a pessoa se intoxica a vida inteira. A vida inteira, né? E depois que resolver o problema é em 30 dias. Não é assim. Quem anda depressa, o professor Dr. Klinghardt sempre falou isso. Quem quer andar depressa na desintoxicação sofre. Vai sofrer. Vai sofrer. Porque mobiliza além da cota, não vai conseguir excretar, vai afetar o sistema nervoso e vai sofrer. De- Então, é muito importante. Indo devagar, os benefícios vão aparecer pouco a pouco, o intestino vai funcionar igual um reloginho, né? E aí pronto. Aí as coisas vão acontecer. Como acontecer comigo? Eu tomei zeólite direto na época, inicialmente, acho que é um ano, mas depois de 6 meses já não tinha mais nenhum sintoma do tratamento invasivo do passado. Já estava com qualidade de vida restabelecida. Essa é uma pergunta também. Mas só para a gente concluir, por exemplo, o Silver toma 1 mês e o pote do Gold, como as partículas, né, os grãos são menores, ele acaba durando mais do que 1 mês. Não é isso? Então, o pote do Silver dura mesmo 30 dias. 40. 40 dias. 40. Mas, mesmo tamanho, o mesmo pote do Gold vai durar mais, porque Isso. a quantidade que você usa é um pouco menor. Isso. Exatamente. Porque você pode ver a colherzinha dosadora da Gold, ela é dourada. Ela é muito menor. No pote da Silver, você tem 250 gramas. No pote da Gold, você só tem 200 gramas. Só que serve para o dobro, serve para 80 dias. Porque a quantidade que você vai tomar, da dosagem normal, é 1,25 gramas apenas. É suficiente. Esses 1,25 gramas são mais potentes do que 6 gramas da Silver. Mas é Mas necessário. é necessário. Isso. É muita gente, sabe? Muita gente toma Silver, se sentem tão bem, e fica na Silver. Não tem problema nenhum. Muitas pessoas. É, é, a partir do momento que seu intestino funciona bem, gente, essa é a base de tudo. É a base de tudo. O intestino é o nosso segundo cérebro. A partir do momento que o intestino funciona bem, você é o ganhador. Você ganhou. Então, o mais importante de tudo, que esse intestino colabora e funciona bem, é evacuação diária, é felicidade. Para as pessoas não ficam enfesadas. Acho que eu fiz. Mas é verdade total. E vem cá, mais uma coisa para não perder o fio da meada. Então, os 2 potes já dão aí para os 120 dias, né? Isso é para o pessoal entender. E como a zeólita, ela é um cristal de silício, ela é capaz de capturar e manter nesse cristal inúmeras frequências. Então, o próprio Thomas já estava fazendo isso, né? Já estava acrescentando frequências por conta desse Uhum. momento que a gente está vivendo. E eu cheguei e pedi para ele colocar mais algumas por conta desses meus estudos, desses últimos anos, de tudo que eu venho descobrindo e desenvolvendo também como solução. Então, eu pedi para ele colocar as frequências de neutralização e do que é ruim, né? E eliminação, e as frequências de adição do que é necessário. E assim a gente fez uma soma bem legal do trabalho, que tem
a Zel Cosmetic, nos 2 potes tem o selo da Arquisel, Isso, né? isso mesmo. Isso E mesmo. acréscimo dessas frequências que, como até eu gravei um vídeo hoje, Thomas, porque desde o início eu aviso o pessoal que tudo que a gente falar, que a gente mostrar que funciona, vai ser sabotado, mais cedo ou mais tarde. Isso você viveu já também, né? Sim. E aconteceu isso Uhum. recentemente, né? Gravei um vídeo Uhum. da marca para poder explicitar, né? Deixar claro e já avisar. Então, tudo o que eu estou ensinando na Arca, eu também estou capturando em frequência, isso é óbvio, né? E estou distribuindo para vocês, para o Cássio, para mim, obviamente, né? Estou deixando como dado registrado. E a gente precisa ter uma noção de que é necessário ter inúmeras opções, né? Por isso que eu Sim. falo, toquem, estoquem. Não é somente porque Deus me livre, tá? Eu não vai ter outro problema, não vai acabar nunca mais, podemos ficar sem isso. Mas eu estou pensando até numa questão de não ter como comprar, não ter internet, não ter algo assim, né? Então, além da gente, obviamente, ter que começar já a desenvolver a comunicação, a rádio, né? Para fazer o pedido. Então, mas a gente precisa também ter certas coisas em estoque. E o lance das frequências é muito interessante, que é para vocês saberem que além de tudo isso que ela traz, que é essa troca iônica e também a troca por reação química, ela também traz as frequências que vão reagir no organismo por biorressonância, né? Isso mesmo. Então, isso é lindo, maravilhoso. E outra coisa também que é muito perguntado. Esse momento que é super importante mesmo da pessoa deixar a zeólita na boca, quem tem amálgama e quem tem implante de Uhum. titânio, quem tem prótese Sim. metálica, sempre me pergunta. Eu dou Uhum. a minha resposta, mas eu gostaria que você respondesse aqui para quem tem muito Essa é o metal. essa é uma pergunta que sempre aparece de É, fato. Olha, a maior mobilização do mercúrio para fora das obturações acontece com o calor. Então, é muito maior o risco de você se intoxicar quando você toma um chá quente café, ou uma comida quente na boca sopa, do que quando você coloca a zeólita na boca. Primeiro, o tempo de contato é cigarro. pouco. E outro, se ela mobiliza algo naquele pouco momento, ela já está aí para sequestrar. Ela não é um quelante, ela já sequestra na hora. Mas, olha, a gente nunca viu problema ao respeito em nenhuma literatura no mundo, no planeta que eu encontrei que isso acontece. Então, porque a zeólita, vocês têm que entender, a zeólita atua muito mais na parte intestinal, através da barreira do intestino, no nível sanguíneo. Quando nós falamos de zeólita, nanozeólita, tem partículas menores, que a gente pode tocar o assunto também sobre a zeolsilver, quer dizer, o composto zeólita com prata coloidal estruturada, aí a história muda em relação à absorção. Mas no nível da mucosa intestinal, nós atingimos o sangue e a troca catiônica acontece na matriz da célula. E a matriz da célula é o quê? É nada mais do que o tecido mole. E ali onde acontece a troca catiônica. Então, por isso as pessoas, quando tomam zeólita, têm uma pele mais elástica, o esqueleto, né? Mais flexível. Então, toda a parte da reconstrução do tecido mole, a parte óssea, cartilagem, pele, é muito beneficiado. Diminuir a celulite. Sim,
A recuperação pós-cirurgia é muito maior, muito mais rápido. Nós tivemos uma senhora com fratura do fêmur com 90 anos. O ortopedista falou: olha, provavelmente essa senhora não vai andar mais. Olha, não demorou 2 meses, a senhora estava lá sem andar já em pé. Ela tomou zeólita todos os dias. Ela virou garota propaganda da gente. Mas é, Impressionante, impressionante. Então, ah, é, cirurgias, quando você tem uma cicatriz, um queloide, coloca o pó em cima. O silício, ele é o maior aliado do tecido mole para a criação de células do tecido mole. E você vai ter uma recuperação super rápida. Fizemos também testes com animais, por exemplo, gatas que foram castradas, né? Em cima da cirurgia, colocando um pouco de pó de zeólita. Olha, depois de 2 dias, quase sumiu a incisão. Impressionante, você quase não via cicatriz. A cicatriz sumiu, né? Então, o benefício da zeólita no uso externo, por isso a gente também vende ela como cosmético, como máscara facial, apesar de para conseguir o registro Anvisa, que foi concedido, é muito grande. As pessoas com acne, com câncer de pele, até tem fotos que conseguimos resultados maravilhosos. Agora, a gente não pode fazer publicidade com isso porque a gente vai preso, né? Mas, enfim, quando você mistura zeólito com óleo de coco, você aplica em cima de um furúnculo, por exemplo, ou uma cicatriz para ele permanecer mais úmido por um tempo maior, você mantém a ação dela por um tempo prolongado, isso vai dar um resultado muito rápido. eu oriento também a cima de locais onde foram injetadas determinadas coisas, né? Tipo, você pode colocar aqui. É importante que vocês saibam que todo o detox ele é feito através de forma, principalmente também, não somente com a zeólita, mas principalmente, que para mim é um dos principais, assim, custo-benefício, não somente via oral, mas o uso tópico também deve ser explorado, porque Muito. da mesma forma como a gente usa as frequências também para remover por cataforese, essa troca, essa remoção de dentro do corpo de toxinas também acontece, também é uma cataforese que acontece quando a gente coloca os emplastros de determinadas substâncias no corpo, né? E a zeólita também promove isso. Inclusive é interessante, porque sempre quando eu uso, eu tenho a pomada, né? Que não é de vocês, é daqui Uhum. Uhum. eu uso via oral, né? Sempre. Mas quando eu uso a pomada, eu sempre sinto muito mal-estar. Muito. Pode ser um pouquinho. Muito mal-estar. Ou seja, a mobilização, mas porque também normalmente quando eu uso no local e no linfático. Em algum ponto Uhum. linfático. E aí você vê a mobilização do tópico é tão grande que mesmo eu estando É. usando ele mobiliza daquele local, onde, por exemplo, eu picada de formiga. Aqui as formigas são assassinas, né? Até desconto que sejam formigas, né, geneticamente modificadas. Mas então, eu sempre coloco em cima de picada de mosquito, de formiga, e acontece isso. Eu falo, gente, olha a quantidade de toxina, e eu coloco também no linfático para sair mais rápido, né? A quantidade de toxina que você está mobilizando é tão grande que mesmo eu estando com o corpo já limpo, porque eu limpo o tempo inteiro, eu me sinto mal. Imagina quem não tem o costume de fazer. Por isso que eles tomam esse cuidado real de colocar primeiro a, a estância. Você mudou o nome para não dar confusão, né? Porque a Zel Silver agora tem prata, mas aí a Zel Sim. Standard. A Zel Standard, Sim. que é a mais grossa, por quê? Passa mal mesmo, gente. É uma liberação de muita toxina. Imagina uma vida inteira de intoxicação, de dardo inflamado, de ar
de água contaminada. Então, assim, é muita coisa e as pessoas às vezes não entendem. Elas acham, ah, tá me fazendo mal. Não, o que tá te fazendo mal é o hábito, é a vida que você leva. Ela está justamente te mostrando isso. Então é importante vocês entenderem. Então, eu tenho essa experiência com o tópico, mas é porque eu também uso basicamente quando eu levo picada, né, de inseto e outros animais, enfim. Mas é importante, porque as pessoas não têm tanta consciência, né? Isso. E o emplastro E você, também. Aham. E você sabe, né? Muitas picadas de inseto, que causa dor da picada de inseto é histamina. A histamina é uma proteína que causa dor periférica. Por isso também existem antihistamínicos que são comprimidos contra a dor de cabeça. Então, no laboratório na Alemanha, na Proximum, quando eles fizeram a aplicação na pele para ver quais tipos de toxinas que a zeólita sequestra na pele, encontraram um monte de histamina. Aí fala, mas peraí, histamina, é impossível, histamina é subcutâneo. A zeólita é tão potente que ela sequestrou através da derme a histamina para fora. Isso também explica por que certas pessoas que têm dores periféricos por causa da histamina, depois são beneficiados que não sentem mais dor, porque a zeólita sequestrou a histamina. E ela sequestra gases também, ela sequestra partículas, né, vírus, chamadas de vírus. Ela sequestra também diversas outras parasitas unicelulares, né, menos complexos também. Sim, Então, por isso sim. ela faz aquela limpeza inicial, aquela faxina inicial, que, gente, não tem como. Por mais que você esteja intoxicado, se você fizer direitinho, uma semana você já vai ver diferença. Em pelo menos alguma coisa na sua vida você vai ver diferença. Não tem como. Aí vocês falam assim, ah, não, espera um mês e tal. Eu super entendo. Mas uma semana já é visível. Já é. A pessoa Já. sente. Não tem. É muito. Por isso que é gratificante e você ter acesso a essas informações. É justamente o sentimento que você teve, né? Quando chegou no Brasil, fala, como assim não tem isso aqui? Né? E porque a gente precisa retomar esse conhecimento do que é mais natural, do que é mais acessível, do que é mais benéfico, sem efeitos colaterais contundentes, né? Nocivos, porque a gente vai precisar usar cada vez mais essas coisas. Então, quando alguém se levanta para falar mal da zeota, eu falo, poxa, ela podia ter estudado um pouquinho mais. Por quê? Ia ver de fato. E tem zeólitas, inclusive, da clinoptilolita, mas existem tipos de clinoptilolita que não podem ser consumidas para uso humano. É por isso que você não pode simplesmente chegar, vou fazer essa colheita aqui, vou fazer essa escavação e vou usar, porque você não sabe qual é. Isso é tudo muito estudado em laboratório e universidade. Então, existem muitos tipos de zeólita natural e existem mais ainda, né, quase 4 vezes mais, de zeólitas fabricadas em laboratório. E zeólita fabricada em laboratório, a gente sabe que pode ganhar muito bem um nomezinho chamado armas biotecnológicas. Sim. Então, por isso que eu achei pertinente, porque não é de todo aquela coisa, nossa, isso é uma, né? Não é totalmente loucura, mas é algo que poderia ter sido estudado mais a fundo, né? Existem também, por exemplo, da mesma coisa do silício, eu também sempre falei do pó de pérola. O pó de pérola não é tão bom quanto o zeólita, mas ele funciona um pouco para entrega de silício. É usada há tanto tempo quanto, porque de 7.000 anos já tem registro do uso do pó de pérola. Tem gente que vem falar que calcifica isso, calcifica porque é um pó branco. Uhum. Sim. As pessoas precisam só. Tem gente que vai querer falar mal porque trabalha para a nova ordem, tá? Tem gente que está nesse projeto de trabalhar para a nova ordem, e tem gente que vai falar mal porque está perdida no assunto e quer causar, quer trazer alguma novidade. Só que muitas vezes é uma novidade que prejudica. E é uma novidade meio, né? Ela poderia ter ido mais a fundo e ter descoberto qual é a diferença entre uma coisa e outra.
Eu não sei exatamente sobre se a zeólita criada em laboratório faz mal, se é realmente para o transhumanismo, não sei. Agora, com certeza é totalmente diferente da clinoptilolita, que existem aí pelo menos 70 anos de laboratório, universidade clínica e mais de milênios de registros de Sim, sucesso, né? sim. Agora, Isso mesmo. e tem uma pergunta aqui que estão perguntando se você ainda atende no consultório. Se Como? você ainda atende no consultório. Ah, não, não, eu não tenho mais como atender, o tempo ficou curto. Essa, essa tarefa da zeólita me enche, Entendo, preenche o meu dia a dia. com certeza. Eu sei que é por isso também, sabe? Quando eu fico num consultório com uma pessoa por 1 hora e meia, naquele tempo eu poderia atender talvez 20, 30 pessoas, É, tirando dúvidas, ou dando dicas, fazendo lives, preparando uma palestra. Hoje eu me concentro nisso. exatamente. É muito melhor, porque tem que espalhar, as pessoas têm que ter a noção, tem que ter um norte, aquilo que você faz é simplesmente maravilhoso, é louvável, porque você é muito corajosa, aquilo que você faz é fantástico. Eu tento fazer na minha área o possível também com a zeólita. As pesquisas não cansam. Meu eu superior, como você fala, né? Muitas das vezes, quando eu faço a pergunta, antes de perguntar, eu já tenho a resposta. Sempre é muito claro, é nítido o que tem que ser feito. Por isso, meu grande parceiro, Cássio, quando tem uma coisa na minha cabeça, eu falo com o Cássio e ele coloca depois no ar. Porque ele é o cara que faz. Eu tenho as ideias, às vezes eu falei, eu preciso fazer isso. Mas tem que ter alguém que depois coloca em prática. O Cássio é muito bom para isso, ele tem a própria intuição, quando a gente se junta, as coisas fluem muito bem. Enfim, voltando no assunto de frequência, isso é tão amplo, é tão rico, para você entender justamente a ação da zeólita que vai na matriz da célula leva a informação quântica até o nível celular. Isso explica quando você faz uma microscopia de campo escuro de uma pessoa que toma zeólita, você vai ter uma imagem simplesmente linda. Você vai ter as hemácias tudo separadas, as hemácias bem redondinhas, sem deformação, do tamanho certo, o campo limpo, você não vai ver cândida, muito difícil. A zeólita sequestra cândida rapidinho. Você vai ter o sangue limpo, praticamente não parasita, você não vê parasitas, porque você vê isso no microscópio de campo escuro. Então, quando eu estou nos congressos aí com a nova ciência que vem de microscópio, as pessoas estão fazendo fila para fazer o exame, quando alguém aparece com imagens dessa, eu falo, você está tomando zeólita, né? Eu falo, sim, sim, claro. Então, é óbvio, sabe? Você vê isso no nível sanguíneo, nível celular. E as informações quânticas vão atingir o nível celular e são espalhadas no corpo inteiro. Onde o sangue flui, essa informação vai. É porque Essas a informações matriz, foram né, também. o nosso composto, quando a gente iniciou a usar a zeólita, nós queremos colocar muita coisa, coisa demais. A gente percebeu que não era o caminho, porque a gente queria colocamos frequências contra certas substâncias tóxicas injetadas. Deu errado. Deu errado. Porque as reações foram fortíssimas, principalmente as pessoas com sensibilidade. Aí a gente regrediu, porque a gente precisava de algo ameno, algo que dá resultado constante, mas sem atropelar, sem colocar o elefante na loja de porcelana. Então, foi
foi um progresso devagar, até a gente conseguir criar esse composto de frequências. Tem certeza aquilo que você está fazendo também é algo minucioso, que tem que ter uma noção daquilo que faz. Eu comparo muito isso com uma música. Quando se faz a composição de uma música, você tem várias notas e você não pode ter uma nota falsa no meio, porque senão você estraga toda a música. Então, quando foi verificado o composto no osciloscópio, você tem que ter essa nível essas ondas todas em harmonia. Se você tem um antagonista no meio, você estraga toda a música. Então é algo muito minucioso, que tem que ser feito com cautela e cabeça. O que mais a gente quer que as pessoas se sentem bem, readquire qualidade de vida, e aí se motiva a tomar mais e se cuidar. E isso é importante para as crianças com autismo. Cada pequeno passo que você consegue, um sucesso. Você não beneficia apenas a criança, você beneficia a família toda. E aí, sabe, Juliana, nós agora, eu falei com o Cássio, nós precisamos fazer uma, uma Zell Silver para autismo como spray nasal. E vai ser algo que eu acredito que vai dar muito resultado bom. Porque você vai borrifar para dentro da narina uma zeólita que é menor do que a Premium, que nanozeólita, ela tem o grão máximo, 1 micra, né? Se a gente fala da Premium de 10 micras, nós vamos falar de 1 micra. E essa zeólita, ainda depois do processo da união com prato coloidal estruturada, que possibilitou de fazer esse composto, por causa da carga similar e do pH similar, vai ser filtrada. Então, vai ser uma substância muito, muito sutil, pura, e com as frequências contidas para o tratamento de crianças com autismo. Então, estamos preparando isso. Deve sair logo, logo. Já, já. Já. A Arquizel, né, que existe também, a Zell Silver, quer dizer, o composto de prato coloidal estruturado com essa nanozel, já existe, é muito eficaz, dá resultado em minutos no nível sanguíneo. Em minutos. Você pode fazer, eu topo o teste, qualquer teste. Você pega um caso, microscopia de campo escuro, tudo, agregação total das hemácias. Você dá 10 gotas sublingual dessa Arquizel Silver, sublingual, 10 gotinhas. 10 minutos depois você repete o teste. Você vai ver uma desagregação. Claro, você não vai ver uma imagem igual aquela pessoa que toma zeólita todos os dias, mas você vai evitar um baita de um grande problema. Você vai evitar a coagulação do sangue, trômbulos. Antes de viajar, quando alguém pegar avião, que faz parte do experimento, por favor, tomam 10 gotinhas. E vocês não vão ter, vocês vão ter uma viagem tranquila. Não vai acontecer nada. Porque o que tem de pilotos morrendo, sabe? É absurdo. Já teve dois passageiros essa semana, infelizmente. E tem uma pergunta aqui de alguém que não está na Arca, porque eu falo sobre isso, que é sobre lactante e bebês. Eles podem tomar zeólita. Sim. Bom, primeiro, antes do lactante vem a gravidez. A gravidez, mulheres grávidas devem tomar a zeólita para minimizar a desmineralização do corpo e para minimizar as toxinas repassadas
através do cordão umbilical para o feto que está se criando. Isso foi claramente comprovado na Rússia, na Universidade de Romanov, quando encontraram os ursos comendo zeólitas nas minas. Aí falaram, mas esses ursos estão fazendo o que aqui? Chamaram os biólogos, eles estudaram, perceberam que eram ursas grávidas, todas durante uma certa época, comendo, em média, 35 quilos de zeólita durante a gravidez. Aí falaram para o departamento de medicina, falaram, vamos fazer um teste com zeólita para mulheres grávidas. O que aconteceu? A perda de gravidez despencou, ficou praticamente nulo. Então, zeólita para bebê. Bom, normalmente, a gente fala de 3 a 8 anos, a metade da dosagem de adulto. Acima de 8 anos, você já pode dar a dosagem de adulto. Abaixo de 3 anos, nós fizemos várias vezes com sucesso. Demos para os bebês, misturado com leite materno, 0,5 grama de zeólita premium. Porque isso em caso quando se percebeu que o bebê precisava de um apoio, precisava de ajuda, né? É muito delicado isso. Quando a criança ela já consegue comer sólido, você pode misturar com papinha, 0,5 grama. Né? 0,5 grama é um pouco menos do que o lado menor da colher dosadora da zeolita premium, fala da premium, da mais fina. Então pode ser misturado com papinha ou com leite vegetal também. Mas isso é a dosagem para um dia, 0,5 grama. Mas deu certo. E para os animais, e para os cachorrinhos? Os animais. Bom, existe um mineral que se chama zeolpet. A zeolpet é igual a zeólita silver pela como a granulometria, é uma zeólita de 325, e a zeolpet aqui vem da Eslováquia, né? Então, se alguém tem um animal em casa e de repente o animal passa mal ou se intoxicou, e você só está com zeólita humana, obviamente, você pode dar zeólita humana. Mas se você quer fazer um tratamento prolongado, existe a zeolpet, né? Para fazer a rotina diária, existe uma dosagem certa para poder dar para o animal. Isso tanto para manutenção ou para tratamento. Tratamento de alta. Para manutenção, 0,5 gramas. Igual bebê, né? 0,5 grama, mas de zeolita standard, né? A mais grossa, silver. A zeolpet é mais grossa. Então, é 0,5 grama por 5 quilos de peso por dia. Você vê, é pouca coisa. Então, o que eu tinha um gato, tinha dois gatos, um morreu infelizmente, mas com felve, esse é o AIDS de gato, né? É uma doença que pode se desenvolver para um câncer depois. Os dois estavam com felve, um criou um tumor que eu não consegui salvar, porque o tumor já era muito grande no pulmão, mas o outro que estava em crise e arrancando pelo, ficou estressado, tudo, essa aí vive até hoje, sem sintomas. O que eu fiz? Eu peguei um sachê de Whiskas, daquela ração molhada, a metade do sachê, coloquei 0,5 grama de zeólita com um pouquinho de água, misturei tudo e dei isso para ele uma semana. Depois eu dei uma semana prata coloidal, 5 ml de prata coloidal, também meio sachê, 2 vezes por dia. Quer dizer, um sachê por dia. E assim ele sai da crise cada vez melhor. Parasita não tem mais, nunca mais tive parasita. E hoje ele vive normal, mas ele tem felve. Ai, não se Então, não.
Não cura, não sai, não fica bem, não fica. Tá me ouvindo? Não, estava cortando. Ai, desculpa. Não, então, ele continua com a doença. Continua porque é uma doença que você não consegue eliminar, né? Igual o calazar, por exemplo, né? Uma Ai, leishmaniose. Você não está com vírus, mas não se manifesta mais. Mas temos muitos resultados bons com os animais. Por exemplo, animais com a vida maior, né? Que tem problemas hepáticos, problema do fígado, porque normalmente o veterinário não tem solução, porque não existe remédio para isso. Normalmente eles optam para a eutanásia, quando as taxas do fígado estão ruins. Mas olha, que nós salvamos de cães, demos mais vida, quer dizer, conseguimos dar mais vida para eles com mais um tempinho, uma prolongada, é imoral. Porque as pessoas depois falaram no desespero, mas o que eu posso fazer? Dá zeólita para ele. É o cão, mas ele não come mais. Bota na seringa, injeta na boca. 2 dias depois, o cão fica em pé, volta a comer, vive ainda alguns anos, porque o maior beneficiado é o fígado. Né? A zeólita ajuda muito na recuperação do fígado. Então, essa é muito gratificante de ver essas histórias e as pessoas chorando de felicidade, né? Que é o maior amigo do homem continua ainda permanecendo, né? Por um tempo. ai, Então, é muito gratificante. E sabe o que causa mais esses problemas? hum. Que são os transgênicos. O que causa mais problemas hepáticos renais nos machos é a ração transgênica. E nas fêmeas causa mais câncer de mama. Então, sabendo disso, já sabe, deve evitar de comer transgênico. Transgênico, infelizmente, é uma bomba relógio, tanto como comida aquecida em Ah, micro-ondas, né? Que causa o mesmo efeito. de fazer Então, campanha de micro-ondas. Totalmente contra. sim, sim, sim. Mas a zeólita ajuda nesse caso. A zeólita também sequestra xenoestrógenos, É, né? talatos, bisfenol, mas Isso, enfim, tem isso. É. trabalho ainda que dá. Bom, então, e outra coisa também que sempre me perguntam, né? Eu adoraria que vocês conseguissem exportar isso para os Estados Unidos, para a Europa, até onde vocês conseguem levar? Bem, a Suíça não tem regulamentação para a zeólita. A zeólita é liberado à venda como suplemento alimentar no meu país, por incrível que pareça. Não, aqui também, na Mas, Europa toda. então, eu tenho uma amiga minha lá que mora na fronteira para a Alemanha, que tem zeólita nossa lá, ela vende. Às vezes ela despacha, porque ela passa a ponte para a Alemanha, vai no correio na Alemanha e despacha para dentro da Europa. Mas é um trabalho, é custoso, né, tal, frete, etc. Nós temos um desejo muito grande para poder comercializar a zeólita cubana, nosso produto na Europa. Só que você tem que passar por toda essa parte de regulamentação. É isso que é complicado. Na comunidade europeia, você tem uma lei sobre isso, e você ainda tem leis dentro dos países, com os ministérios dos países, Ministério de Saúde. Então, se alguém se prontificar para fazer isso, nós daqui não conseguimos. Mas se alguém se prontificar, tem todo o nosso apoio. Já falando sobre isso, aqui nós estamos em processo também de conseguir o registro, só que é algo muito demorado. Nós recebemos o enquadramento da zeólita como produto para a saúde e toda a exigência que tem que ser feita para o registro como produto de saúde foi cumprido. Só que, em março, mudou a legislação.
E essa nova legislação disse que todo produto para a saúde, para ingestão, é automaticamente de grau 3, é precisa da comprovação científica sobre segurança e eficácia. É Olha isso, que engraçado. é, é isso feito no Interessante. próprio país ou no país de origem. Às vezes eles aceitam no país de origem, às vezes. Então, estamos providenciando isso, é muito custoso, é, não é fácil, mas nós não vamos abandonar o nosso foco, a nossa ideia. Eu estou em contato com a Universidade de Havana também, que vai nos fornecer também o material necessário para conseguir, ou pelo menos tentar, esse registro Pô, mas bendito. se for Mas, registro, tá sabendo. va- Funciona melhor. então, Todos... sabe, mas entre o tempo, as pessoas estão se beneficiando. Se tem uma queixa sobre algum problema que acontece tomando a zeólita, cai na minha mão. E nós temos também médicos que nos ajudam depois, se precisar fazer um laudo, alguma coisa. A gente até agora nunca precisava. E olha, as queixas praticamente são inexistentes. Tinha uma senhora que passou muito mal, mas ela estava triplamente inoculada, já estava com problemas graves antes. Aí, imagina, tomou logo a Premium, É. né, com esse quadro, obviamente, você botou o elefante na loja de porcelana, ele se vira uma vez, Exatamente. e aí vai derrubar tudo, né? Receba tudo Então, isso. Pode desesperar, é, né? Para desintoxicar, totalmente inoculado. Não assiste direito à aula, porque eu explico na aula como é que deve fazer. E aí toma de qualquer jeito, né? isso, E não bebe a água necessária que tem que beber, porque é isso que permite que o intestino faça a liberação, né? Que saia nas fezes. Sem água não tem fezes, né? isso mesmo. Então, aquilo fica sendo reabsorvido pelo corpo. Então, assim, o que eu recebo é basicamente isso. Eu falo, gente, vocês têm que. O estudo está aí, mas justamente não é simplesmente uma indicação. Vocês têm que parar, assistir a aula, fazer anotação, entender o que está sendo falado. E aí sim, você vai saber utilizar as coisas, mas tem que ter também uma noção. Por isso que é importante, que eu sempre falo, todo o processo de melhora traz reações de sintomas desconfortáveis, porque você está mobilizando um monte de lixo, Isso mesmo. toxíssimas, venenosas mesmo, né? Eu acho que as pessoas não têm a noção dessa realidade, né? Só quando acontece mesmo. Foi como eu falei, da picada, imagina a picada de uma formiga me faz passar mal quando eu uso a zeólita tópica. Imagina essa picada de serpente, que todo mundo tomou uma, duas, três ou quatro. Né? É, Imagina. é verdade. É. Então, assim, tem que ter paciência e entender que é melhor usar da forma direitinho e conseguir melhorar e não desistir, que é o principal, né? Isso é evitar as picadas de formiga, né? Porque essas formigas crescem cada vez mais, estão cada vez mais tóxicas, né? Vão piorar, vão ficar cada vez mais robotizadas, digamos assim, né? Mais transgênicas. Ô, Thomas, olha, 2 horas de live, eu estaria com você mais umas 5 horas. Olha, a gente pode até agendar mais uma para falar depois sobre alguns casos de autismo Uhum. relacionado ao alumínio, principalmente por conta né? E chumbo e diversas outras questões. Sim, sim, E, sim. e é isso. O Thomas faz parte, né, desse grupo maravilhoso de milhares de profissionais que estão em busca de soluções para essa situação. E, na verdade, ele sempre esteve, né? Mesmo antes disso tudo Sim. acontecer. E e é isso, a gente vai seguindo e os estudos não param. A gente está sempre
descobrindo coisas novas, né? Isso é muito bom. E para vocês verem que solução a gente tem um monte. A gente só precisa fazer com que esse conhecimento chegue a todos vocês, né? E que seja viável também de vocês conseguirem adquirir, ou algumas coisas vocês conseguem adaptar e incluir na rotina alimentar, né? E por aí. Uhum. Então, é aquilo. Por isso que eu falo, não tenham medo, mas criem consciência, passem a focar em outras coisas a partir de agora, né? E lembrando que a zeólita também ajuda naquele crescimento mais importante, que é o que a gente vai utilizar nesse processo de alteração eletromagnética da Terra, né? E Isso. depois vocês vão até entender um pouco melhor. Quem está na arca já está entendendo, né? Mas é basicamente isso. Então, pessoal, muito obrigada, Thomas. Muito obrigada mesmo. Um prazer enorme, gigante ter você aqui. Pessoal que ficou aqui com a gente até agora, muito obrigada mesmo. O que a gente não conseguiu responder, porque ainda tem muita pergunta, tá? Coloquem, por favor, embaixo da live, ela vai ficar salva. Se tudo der certo, né? Vai ficar salva. E aí, quando ela ficar no feed, coloquem as perguntas embaixo que eu e o Thomas vamos responder. Vou marcar você como colaborador, então vai ficar no seu feed também, tá, Thomas? Isso mesmo. E, pessoal... Ou se tem muitas perguntas também, a gente pode até fazer uma segunda live se você Com quiser. certeza. A gente pega essas perguntas e respondemos e acrescentamos ainda aquilo que é para acrescentar. E falando aquilo que você falou, sabe, Juliana? Os cientistas americanos que estudam o outro mundo, até o cosmos, um deles é um muito conhecido, é Emery Smith. Uma live dele que ele fez, o repórter perguntou, mas o que vocês estão fazendo para conseguir se conectar, para você entender os processos? Ele falou, nós tomamos zeólita. Ele falou, zeólita? Sim. Porque a zeólita adequa a nossa voltagem do DNA à realidade. E assim nós entramos em sincronia. Olha aí. Só para finalizar, para ver como é E importante para quem de tomar esse mineral. entender o porquê que a zeólita é uma das primeiras coisas que eu coloco para vocês entenderem. E abraçarem mesmo, façam estoque de zeólita. Arquizel, Isso, né? muito Então, bem. olha, muito obrigada mesmo. É maravilhoso, assim, riqueza de informações e conhecimento. E estaremos juntos novamente, em breve. Muito obrigada. Muito obrigado. Estou à disposição. Parabéns a todos que assistiram, principalmente a você com essa ação maravilhosa da Arca. Parabéns. Com Sucesso. vocês na vida. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.